Queridos irmãos, hoje vamos contar com o nosso trabalhador aqui da casa, nosso irmão Rebelo, que vai nos falar sobre sintomas de mediunidade. O nosso fraternal boa noite a todos e que a paz de Jesus, o nosso mestre e irmão de todas as horas, nos envolva. O nosso tema que aí está indicado é uma reflexão para todos nós, porque muitas vezes são questões do dia a dia que passam despercebidas por nós. E como nós estamos numa casa que recém foi gerada, nasceu há pouco tempo, ainda um bebê, é normal que cheguem muitas pessoas à casa, em especial aqueles que estão tendo o primeiro contato com a doutrina espírita, sentindo alguns dos sintomas que a gente vai apresentar, sem saber que estão lidando com essa questão da mediunidade. Mas para que a gente possa adentrar ao nosso tema, é necessário primeiro que a gente recorra ao Livro dos Médiuns, porque ali no capítulo 1, Kardec vai trazer como título até uma pergunta se há espíritos, e depois de discorrer sobre o assunto e provar a existência dos espíritos, ele num dado momento nos diz que para que você possa, por exemplo, adentrar a qualquer tema, em especial quando você fala do tema que vamos abordar na noite de hoje, é necessário que você se dirija ao ouvinte ou àquela criatura cuja qual você vai traçar um diálogo acerca dos espíritos e fazer 3 perguntas importantes. E diz Kardec, se a pessoa responder de forma negativa a uma delas, desista da conversa. Então serve até como parâmetro para nós que muitas vezes quando chegamos na casa espírita ficamos todos empolgados em tentar passar as mensagens que aqui ouvimos e nos diálogos que temos nos grupos de estudo, passar isso para as pessoas. Mas Kardec nos orienta que é necessário que a gente faça essas perguntas, Então são 3 perguntinhas para a gente adentrar o tema. A primeira dela é: credes em Deus? É necessário que todo aquele cujo qual você vai dialogar, ele responda de forma positiva a essas perguntas. E a primeira, credes em Deus? Porque quando você vai abordar um tema onde nós passamos algumas dificuldades, alguns transtornos, é necessário que você entenda que Deus existe, mas que acima de tudo Ele é soberanamente justo e bom, e que nada na nossa vida acontece por acaso. Ao contrário, fomos nós quem escolhemos tudo aquilo que estamos vivenciando. Então eu pergunto para vocês, vocês creem em Deus? Pode levantar a mão, creem? Todo mundo crê em Deus? Porque se não crê não tem problema, vai ter que ouvir aqui hoje, vai ter que ouvir de qualquer jeito, porque nós vamos ter que falar, A segunda pergunta é: credes que tem uma alma? E por que Kardec pergunta isso? Porque nós vivemos aquela situação em que algumas pessoas são materialistas, ou seja, ela acredita que ela simplesmente tem um corpo e que aquela alma não existe e nunca vai sobreviver depois da morte. Mas nós sabemos que tem algo dentro de nós além desse corpo físico e que movimenta ele. Então vocês acreditam, cada um, que vocês têm uma alma? Eu acreditando, não está bonito, todo mundo acreditando, não tem ninguém aí. E a outra é: então credes na sobrevivência da alma após a morte? Esta é não a teoria do espírita, mas do espiritualista. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro isso. Todo aquele que acredita que além desse corpo exista algo, e ele chama esse algo de alma, ele acredita também que esta alma, depois que esse corpo físico morre, independentemente da causa, ela vai continuar sobrevivendo. Então está ali inerte o corpo, mas a alma sai, ela pode ir para qualquer lugar. Dependendo da crença, algumas pessoas acreditam no céu, no inferno, não é aqui discutir isso.
Mas se nós entendermos que, apesar da crença de cada um, a gente sabe que existe essa alma e que morreu o corpo, ela vai sobreviver. Então aqui todo mundo acredita nisso, gente? Ou nós temos materialista, não tem problema. A função do materialista, existe muito materialista mais cristão e mais caridoso do que muito espírita e qualquer outra religião. Então isso não define o caráter da criatura não, certo? E aí agora, baseado nessas 3 perguntas, resta, como diz Kardec agora, a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Isto é, se pode com esse trocar ideias. Então Kardec, depois de, nesse capítulo, provar que o espírito existe, que ele sobrevive à morte do corpo físico e que ele pode, inclusive, se comunicar sim com o homem. Aliás, Allan Kardec encerra esse capítulo dizendo que não cabe mais ao espiritismo provar que os espíritos existem. Então, todas as vezes que alguém se dirigir a nós dizendo assim, olha, eu quero que você me prove que os espíritos existem, eu digo assim, não, muito pelo contrário, você é que tem que me provar que eles não existem. Porque Kardec, de uma forma científica, através da observação, ele concluiu que os espíritos não só existem, como eles podem se comunicar. Então agora, quem não acredita nisso é que tem que provar que o espiritismo está errado, e não nós, provar aquilo que já é correto. Então nós sabemos que ele existe. E aí a nossa proposta, justamente na noite de hoje, é saber o que acontece, por exemplo, quando eu estou sentadinho ali e um espírito, uma entidade, se aproxima de nós. Botamos ali um bem feiozinho, né, um espírito bem danado, porque pela nossa própria inferioridade espiritual, pelo nosso atual estado evolutivo, raríssimas são as oportunidades em que nós vamos estar ao lado de coisa boa. Então é difícil. O nosso dia a dia às vezes é muito turbulento, certo? Mas também os sintomas que nós vamos apresentar de mediunidade, dificilmente alguém aqui vai se identificar com esses sintomas. Mas se porventura, né, um dia eu estou lá e senti isso, eu digo, opa, lá naquele dia foi falado no Deus, Jesus e Caridade, que isso poderia estar relacionado à mediunidade. Então a gente sabe que chegam, por exemplo, no centro espírita, muitas criaturas, e ali tem a figura do camarada sentado numa mesa, né, pode ser ali o seu Mica mesmo, fazendo o atendimento espiritual, ou o seu Gordo, que está a figura do homem ali, tirado da Alemanha, né? Então está ali a outra pessoa atendendo, nós temos 3 espíritos ali que estão atendendo, mas você vê que aquela senhora que ali está sentada, ela está cercada, ela entrou, ou entrou junto com ela uma entidade espiritual. Isso é normal acontecer nas atividades espíritas, mas a pessoa chega apresentando alguns sintomas, e não necessariamente só nesse momento, mas durante o dia a dia isso pode acontecer. Mas a gente vai ver que isso é raro acontecer com qualquer um de nós. Mas se alguém se identificar, nós vamos saber. Mas o que seria, por exemplo, esta mediunidade? Porque nós estamos tratando de fenômeno de mediunidade. Nós vamos trazer a definição de Herculano Pires, que é um grande escritor e tem uma obra que traz como título justamente mediunidade, e lá na introdução ele diz que a mediunidade é uma faculdade, ou é a faculdade humana, ela é natural, de relação entre os homens e os espíritos. Então a faculdade, ou a mediunidade, é esta faculdade que possibilita com que um espírito possa se comunicar com aqueles que aqui estão encarnados. Eu sempre gosto de trazer essa figura da ponte, porque é uma forma da gente decorar, né? Se um dia alguém perguntar para você o que é mediunidade, olha, a mediunidade é uma ponte. Só que a gente vê que ali tem vários tipos de ponte. Tem aquela pontezinha robusta, bonita, grande, mas tem uma pontezinha pequena. É para ficar muito bem caracterizado para todos nós que médium não é só aquele que tem a mediunidade ostensiva, mas é aquela faculdade, como diz Kardec, que está lá no item 159 de Um Livro dos Médiuns, que diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por